da Manhã, destaque final do professor Marco Antônio Villa. A imprensa aí tem, até por causa do noticiário do final do ano, tem pouca coisa para se falar em termos políticos, mas tem dado destaque, porque as investigações continuam, sobre a eleição de outubro de 2014, eleição presidencial da chapa Dilma Temer e tal. E continua fazendo, mesmo nesse período de recesso aí, continua fazendo as investigações do Tribunal Superior Eleitoral. Mas acho que é uma boa demonstração de como a justiça eleitoral no Brasil, foi criada em 1932, né? Ela não funciona. Né? Naquele momento, quando ela foi criada, foi importante, porque era o momento que vem um novo Código Eleitoral, as mulheres pela primeira vez vão votar, né? E a República Velha, entre 1889 e 1930, as eleições eram marcadas pela fraude, a eleição bico de pena, o voto era descoberto, só votavam os homens. Então a criação da justiça eleitoral naquele período, com voto secreto, o voto das mulheres, foi um grande avanço. Já na eleição de 1933, a eleição para constituinte e tal. E começou a se estruturar desde então. Mas depois veio a ditadura varguista, tudo parou, e aí ela volta a se reestruturar a partir da eleição de 2 de dezembro de 1945 e dali para frente e tal. Mas ela padece de alguns problemas. Vamos falar do TSE, depois você tem os CRS nas 27 unidades da federação e tal. Mas o TSE é composto de 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados que têm mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido uma vez para a mesma função e tal, que são indicados pelo Senado Federal. Essa composição de 7 é uma composição problemática, primeiro, pela participação dos advogados, que muitas vezes advogam na própria corte. Isso cria um problema. Segundo, que o TSE é lento. E a justiça eleitoral é muito lenta. Veja, nós estamos discutindo em dezembro de 2016 sobre a eleição de outubro de 2014. E todo mundo fala que a resolução dessa questão vai ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Portanto, quase 3 anos após a eleição de um mandato de 4 anos. É um verdadeiro absurdo. E a questão em tela, em relação às gráficas, que foram falsificadas mesmo. Tudo isso daqui é tudo fajutagem, né? Notas frias, tal. As gráficas nunca existiam. Isso daqui é tudo as malandragens que o PT fez, entre outras tantas, da eleição mais suja da história do Brasil, que eu até escrevi sobre isso, que foi a eleição de 2014 e tal. E veja que em abril e maio do ano que vem vão ser substituídos os 2 advogados que são ministros nessa corte, no Tribunal Superior Eleitoral. E todo mundo diz, é voz corrente, que serão de pessoas indicadas mais próximas ao atual presidente da República. Portanto, quando isso for julgado, lá por mês de junho, né, o resultado, tudo indica, apesar de que espera-se que o relator dê um voto desfavorável à chapa, o conjunto dos 7 ministros vão livrar de algum tipo de condenação o presidente Temer, né? Porque caso ele seja condenado à chapa, porque aí não dá para dissociar Dilma de Temer nesse tipo de processo, porque você elege a chapa, não é como na República Populista, que você votava no presidente e no vice separadamente, no governador e no vice, no prefeito e no vice. Não, é uma chapa. E a Constituição reza que a eleição tem de ser feita pelo Congresso Nacional, a partir do 2º biênio presidencial. E aí, no caso, a Constituição é omissa, não diz quem pode ser candidato. Diz onde vai ser realizada a eleição, pelos 513 deputados federais e 81 senadores. Mas não diz como, quando, de que forma, quem pode ser candidato. Portanto, isso dificilmente ocorrerá, porque vai criar uma enorme instabilidade política para completar o mandato que termina 31 de dezembro de 2018. Então, tudo indica, pelo desenho, pelo cenário, é que o TSE deve decidir com muito atraso que esse processo não ocorra, ou seja, não vai anular a eleição de 2014. Agora, a Justiça Eleitoral precisa ser muito mais ágil.